Olá, boa noite a todos, daqui no Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Tu és uma pessoa que sofres de alergias, principalmente nesta altura do ano, que é a altura que mais afeta as pessoas que têm alergias, aos pólenes, por exemplo, e não só. Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar sobre 18 comidas a evitar durante o período de uma crise alérgica. Ora, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Olá, olá. Não sei quem é que chegou. Olá, Catarina Barros, bem-vinda. Só aguardar mais uns segundos. Boa noite, Fátima Laranjeira, bem-vinda. Boa noite. Espero que esteja tudo bem por aí. Olá, José Carlos Moura, bem-vindo. Olá, Marília. Olá, Elsa Teixeira. Bem-vindos a todos. Se conheces alguém que sofra de alergias, clica no botão partilhar e partilha com essa pessoa este vídeo, porque este foi um dos meus problemas durante mais de 20 anos, foi alergias, e nunca ninguém me disse comida nenhuma que eu devia comer ou não comer para as alergias, ou quando estou com alergias, as que eu não devo comer, que são essas que eu vou falar aqui hoje. Boa noite, Susana Marques. Olá, Sandra Guerra. Olá, Maria Marques. Olá, Marília. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Só aguardar mais 3 ou 4 segundos. Se conhecerem alguém com alergias, partilhem o vídeo, porque a mim nunca ninguém me ensinou isto. Eu hoje estive a ver um vídeo, não vários, mas estive a ver um de um naturopata que eu costumo seguir, e ele falava que quando nós estamos a ter uma crise alérgica, já alguns destes alimentos a gente nunca deve ingerir, mas especialmente quando nós estamos a ter uma crise alérgica, durante esse período, há uma série de alimentos, até eu nem tinha noção de alguns deles, que nós não devemos ingerir se estamos a passar por um período em que estamos com o sistema mais debilitado e estamos a ter alergias. Olá, Maria Pinto, boa noite, beijinhos. Olá, Lucília, mais uma vez. Não é preciso tratar-me por senhora. O senhor está no céu, dizem. Nuno, está ótimo. Está bem, Lucília? Não faz mal. Mas não é preciso. Tá? Obrigado pelos corações. Boa noite, Florinda Tomé. Então vamos lá começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Andrade, eu vivo na Marinha Grande, Portugal, e eu desde muito pequenino, desde os 6 anos pelo menos, que é uma das primeiras lembranças que eu tenho, é ter ido para o hospital com falta de ar, levar uma máscara de oxigénio com ventilã, e durante mais de 20 anos eu tive estes problemas. Na altura fiz exames, aqueles testes que se fazem a picar o braço, para ver a que é que nós somos alérgicos, e eu sou alérgico aos pólenes, ao pó da casa e ao pelo dos gatos. Isto foi o que me foi dito pelos médicos que eu corri durante esses anos todos. A única solução que eles me deram foi sempre uma bombinha chamada Ventilã, um spray para o nariz chamado Pulmicorte, mais um medicamento para prevenir chamado Zyrtec, e mais uma série deles que eu não me lembro os nomes. Estes 3 eu lembro-me bem porque era o dia-a-dia.
E eu sempre sofri muito destes problemas. Eu não conseguia entrar em casa de ninguém com gatos. Aliás, à porta começava logo com espirros e crises e dores de cabeça aqui. Quem tem alergias sabe como é que é. E em 1997, um amigo meu convidou-me para ir ver uma empresa de vitaminas e eu decidi experimentar. E os meus problemas começaram a desaparecer. Todos. Relacionados com estes problemas da asma e da rinite alérgica, e até mesmo eu já estava a tomar antidepressivos nessa altura, há um ano mais ou menos, e eu consegui largar tudo e viver normal, sem aquilo que acontece hoje em dia. Parece que eu não sou alérgico a nada, tá? Eu consigo limpar o pó de um ou dois espirros como uma pessoa normal, mas já não dou 30 seguidos, não fico com comichão no nariz, os olhos todos vermelhos, a precisar de medicamentos, com falta de ar. Isto era o meu dia a dia quando eu era mais novo, e isso já não acontece. Uma das coisas que eu sou alérgico é gatos. Eu já dormi com gatos sem sentir nada agora nos últimos anos, mas eu sou alérgico, dizem, não é? Mas realmente existem coisas que nós podemos fazer para melhorar de forma natural. Eu hoje estive a ver um naturopata a falar de 18 alimentos que nós, quando estamos a ter uma crise de alergias, não devemos ingerir. E eu ingeria quase todos. Agora que eu comecei a ler a lista dos 18, nunca ninguém me ensinou isto e eu ingeria-os quase todos. Portanto, vamos começar pelo primeiro. O primeiro, não há nenhuma ordem específica, é mesmo só para quem tem alergias ficar com uma ideia que são alimentos que a maior parte deles ninguém deve ingerir, mas, ou pelo menos metade, ninguém deve ingerir. Mas, especialmente durante uma crise de alergias, são alimentos, segundo este naturopata, que devem ser evitados. O primeiro chama-se álcool. As bebidas alcoólicas enfraquecem o sistema imunitário. Basicamente é por causa disso. Tá? Toda a gente sabe que o álcool em excesso não é uma coisa boa para o corpo, mas em especial quando nós estamos com uma crise alérgica, com o corpo mais fraco, por isso é que nós temos as crises alérgicas, não devemos ingerir qualquer quantidade de álcool. Alimento número 2, cafeína. Do café, especialmente. Não devemos ingerir cafeína, e isto era uma coisa que eu fiz desde, não sei que idade é que eu comecei a beber café, mas eu bebia café todos os dias, e muitos. Tá? É uma coisa que vai enfraquecer o nosso sistema também, e se nós estamos a ter alergias, não devemos ingerir cafeína, até porque tanto a cafeína como o álcool vão gastar mais água no nosso organismo. E a água é o ingrediente número 1 para nós termos saúde, seja para o que for. Tá? E pronto, estes são os dois primeiros alimentos. O terceiro tipo de alimentos é tudo o que é derivado de leite animal. Que eu fui criado a beber leite, a comer queijo, etc. Tudo o que tenha leite animal é inflamatório, vai inflamar mais ainda os brônquios, tá? Que nada mais nada é que uma inflamação. Aliás, todas as doenças começam por inflamações a nível celular. Tá? O leite é um alimento que inflama e hoje em dia então a qualidade daquilo que se vende por aí, mais vale não ingerir mesmo qualquer quantidade ou qualquer produto que tenha leite animal. Tá? Número 4. Chocolate. O chocolate puro é rico em antioxidantes. Mas quando nós estamos com uma crise alérgica, é um alimento que deve ser evitado. Era uma coisa que eu por acaso também não sabia, que durante uma crise alérgica nós não devemos comer, mesmo puro, não devemos comer qualquer quantidade de chocolate. Número 5. Amendoins e frutos secos. Algumas pessoas até são alérgicas a amendoins, por exemplo, que é dos frutos secos que há mais gente alérgica, é o amendoim. Mas
eu como com alguma frequência, quase todos os dias eu como nozes, amêndoas, frutos secos. Mas também não sabia que durante uma crise alérgica que não se deve ingerir. Não fazia sequer ideia. Tá? Portanto, se és uma pessoa que tens alergias, se estiveres neste momento a ter uma alergia, nós estamos na altura da primavera, que era a altura em que eu tinha mais alergias também, agora estou perfeitamente normal, o nariz respira normal, está tudo normal, mas realmente, segundo este naturopata, são os alimentos que a gente deve evitar. Tá? Se estiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos, só para eu saber, já agora, se para eu ver 1 ou 2 ou 3 coraçõezinhos, para eu ficar feliz, mais feliz. Que eu ainda tenho aqui mais uma série de alimentos, que eu costumo falar algum deles, né? Olá Carla, boa noite. Obrigado pelos corações, vocês são fantásticos e fantásticas. Não sei se há aqui já alguém que tenha feito alguma pergunta. Boa noite a quem chegou, foi muita gente de repente, eu não consegui, já estava aqui na palestra, não consegui ver toda a gente, mas eu vi que chegou a várias pessoas. Tá? E hoje nós estamos a falar de alimentos que devem ser evitados durante uma crise de alergias. Já falei do álcool, do café, dos derivados do leite, do chocolate e dos amendoins e frutos secos. E vou continuar para um alimento, já fiz um vídeo só a falar sobre isto, uma droga que vicia mais que cocaína e heroína, chamada açúcar. E que é uma coisa deliciosa que toda a gente gosta e que é um grande problema para parar de comer, exatamente porque é uma droga altamente aditiva. Provoca uma dependência que as pessoas nem imaginam. Por isso é que é muito, mas muito difícil parar de comer açúcar. Para mim também é. Eu como de vez em quando, mas já me aprendi a controlar, porque sei que é uma coisa que vai aumentar as inflamações. Se nós estamos a ter uma alergia, nós estamos todos inflamados, normalmente a nível dos brônquios. Comer açúcar vai aumentar as inflamações, não é um alimento recomendado também durante uma crise de alergias. Tá? Algumas pessoas, e este é o alimento a seguir, já está alguém a queixar-se que vem aí a Páscoa, não é, Alberta? Estamos mal que vem aí a Páscoa. Ninguém precisa de comer doce na Páscoa. Tá? Eu não como. Até podia comer, mas não como. Não sou apreciador de amêndoas, por exemplo, que é o que é mais. A única coisa que eu gosto da Páscoa é uma coisa saudável, que é os ovos. Os ovos do flar. Com o flar cheio de açúcar e de glúten. Mas o ovo do flar eu gosto. Está bem, Alberta? Amêndoas nem por isso. Para mim não é problema. Mas, como eu estava a dizer, algumas pessoas, para evitar o açúcar, mudam para os adoçantes artificiais. Os adoçantes artificiais não é melhor que o açúcar. Aliás, vem ao diabo e escolha para escolher qual deles é que é o pior. Porque os adoçantes provocam muitos problemas. E também, durante uma crise alérgica, não se deve usar adoçantes artificiais. Tá? A Mabília também está a dizer que agora na Páscoa como é que vai ser com a loteria. Mabília, tudo o que tem açúcar aumenta as inflamações, as dores no corpo, é tudo uma opção de cada um, tá? Eu só estou a passar as informações, eu também não faço tudo aquilo que eu digo, eu faço a maioria daquilo que eu digo, eu abro sempre exceções, tá? Eu no sábado fui ao norte, eu comi glúten, mas é uma vez ou duas por ano, não é todos os dias, como a maior parte das pessoas faz. O meu corpo também está mais forte, eu uso suplementos de alta qualidade e eu aguento, o meu corpo continua a aguentar. Mas é uma coisa que se deve evitar. Tá? Há sempre exceções. Cada um sabe as exceções que vai abrir na Páscoa, no dia-a-dia. Cada um sabe de si. Estas informações servem só para vos dar informação. Pois cada um faz aquilo que quer com elas, não é? Como é óbvio. Mas os adoçantes artificiais também não é bom, o açúcar também não é bom. Portanto, mas há algumas frutas que também não são boas. Mas antes de irmos às frutas, é um tipo de comidas que ninguém deve comer no dia-a-dia, que são as chamadas comidas processadas, que são, por exemplo, um paio que vem embalado no supermercado, ou um fiambre, que aliás também leva açúcar. Se vocês forem ler os rótulos, também leva açúcar. Mais uma série de conservantes químicos, etc. E isto aumenta também todos os processos inflamatórios, não é uma coisa da natureza, e durante uma crise alérgica, que é o tema de hoje, também não se deve usar.
Tá? Agora vamos passar aqui a algumas frutas e legumes. E isto, eu não tinha sequer a noção que esta fruta que não se deveria ingerir quando nós estamos a ter uma crise de alergias. Tá? Até é uma fruta que tem alguns benefícios para a saúde, é uma fruta que nós temos muito em Portugal, gostamos muito, e chama-se melão. E agora no verão é a altura que há mais, né? O melão. Não se deve ingerir também, segundo este naturopata, melões durante uma crise alérgica. Nem melões, nem bananas. Eu comi bananas a minha vida toda. Só há muito pouco tempo é que eu deixei de comer, só como uma vez de vez em quando, mas sempre comi bananas. Mas não é que a banana faça assim tão mal quanto isso, é mais quando nós estamos com uma crise alérgica, a banana tem uma digestão mais difícil também do que as outras frutas e nós estamos a aumentar as inflamações no corpo e que se nós estamos aflitos com uma alergia, nós temos é que reduzir, tá? Portanto, bananas também não é aconselhado no período em que estamos a ter uma crise alérgica, tá? Legumes, pepinos. Este a mim não me faz diferença nenhuma porque é um dos alimentos que eu não gosto, mas que devia de gostar porque ele tem uma série de propriedades boas. Mas durante uma crise alérgica também não se deve usar pepinos. Eu sou uma pessoa que consume sementes todos os dias. Estas que eu vou falar também. E também não sabia que durante uma crise alérgica que nós não deveríamos ingerir este tipo de semente específico, que são aquilo que muitas pessoas chamam alpiste, comida de pássaros, mas que toda a gente conhece por sementes de girassol. Tá? Que eu também tenho aqui em casa, também costumo consumir em quantidades moderadas, mas durante uma crise alérgica também não é recomendado consumir sementes de girassol. Tá? Vamos passar aqui um bocadinho para o lado do mar. Os mariscos. Os mariscos são daqueles... Há pessoas alérgicas ao marisco. Tá? E porque eles têm algumas substâncias que uma pessoa que não é alérgica consegue tolerar. Uma pessoa até alérgica não consegue sequer comer marisco, fica toda inchada, borbulhas, comichões, etc. Mas também durante uma crise de alergia não se deve comer marisco. Tá? 14. Refrigerantes. Refrigerantes ninguém deve ingerir em altura nenhuma. É só açúcar, químicos e só coisas que nos fazem mal. Tá? Eu também já fui adolescente, também já bebi muitos refrigerantes, mas há muitos anos, quando eu comecei a aprender estas coisas, foi uma das primeiras coisas que eu parei de beber, Coca-Cola, que adorava, por exemplo, e 7-Up, esse tipo de coisas. Eu parei completamente de beber essas coisas, não me faz falta nenhuma hoje em dia, porque já me habituei a não fazer, e é daquelas coisas que nem sequer há exceções, porque não tenho vontade, perdi mesmo o hábito. Tem muito açúcar e aumenta as inflamações, e quando se está com uma crise alérgica, nós temos é que reduzir o que nos aumenta as inflamações, e então refrigerantes é outro dos alimentos, dos produtos alimentares, que isto não é um alimento sequer, que não se deve ingerir. Tá? Agora, uma planta que tem muitos benefícios para a saúde, para uma série de coisas, mas que eu também não sabia, esta planta também não sabia, que quando se está com uma crise alérgica, tem que ser evitado. E chama-se equinácea. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, equinácea, que é uma planta, que normalmente faz chá, por exemplo. Eu também não sabia que não se deve ingerir quando nós estamos a ter uma crise de equinácea. Uma crise de equinácea, uma crise de alergia. Já me enganei tudo. Então vou pedir aí uns coraçõezinhos para o meu engano, metam-me uns coraçõezinhos. Ainda falta mais 3 e ainda vou dizer 10 tipos de alimentos que se devem ingerir quando se está com alergias. São 18 que não se deve e 10 que se deve. Ainda vou dar esse bónus extra para vocês aprenderem. Tá? Só andar aqui um bocadinho para trás, fazer aqui um pequeno intervalo. Olá, Eugénia. Uma vez não faz mal, depende do que for. A Maria Pinto também deixou tudo o que é doces.
Muito bem. Boa noite, Tânia Santos. Joaquim Andrade. Muito bem, muito gosto de vê-lo por aqui. Aqui a Lucília Sila diz que tem muitas dores na coluna, anda toda inflamada, já retirou o açúcar do café, está ótimo, e põe canela também está ótimo. Eu também continuo a beber café, também não devia, mas bebo com mais moderação e ponho canela e ponho óleo de coco também no café. Foi dessa forma que eu deixei completamente o açúcar no café. Não foi muito difícil, fui reduzindo devagarinho as quantidades de açúcar. Cheguei a uma altura que bebi sem açúcar. E aquilo, a primeira e a segunda vez é um bocado amargo, mas a gente habitua-se a beber sem açúcar e já consegue beber o café sem açúcar. Aliás, agora, se eu puser açúcar no café, já não consigo beber. Enjoa-me. É tudo uma questão de hábito, está tudo na nossa cabeça, o querer fazer as coisas ou não. Tá, Lucília? Nós já estamos a conversar em privado, essas dores, isso passa tudo de forma natural, é possível melhorar e eu vou-lhe mostrar que isso é possível. Está bem? Aqui continuam a falar de pão de ló e depois queixam-se que estão cheios de colesterol. Maria Costa diz que uma banana por dia faz muito bem. Sim, neste caso estamos a falar, se tiver com uma crise de alergia, não deve. Está bem, Maria Costa? Mas no geral a banana... O Facebook interrompeu o vídeo, mais uma vez. Estava eu a dizer que a banana tem alguns benefícios, sim. É uma fruta que tem uma digestão mais difícil. Não é recomendada, por exemplo, para uma pessoa que quer perder peso, por exemplo. E nem sequer à noite. Também não é uma fruta, é uma fruta pesada que não se deve ingerir de noite. Mas, no geral, pode-se comer banana. Eu só falei da banana porque é o tema de hoje que se deve evitar durante uma crise de alergias. A Maria Pinto é alérgica aos mosquitos. Também eu, também não gosto. Mas eles gostam de mim, de vez em quando. Olá, Celzinha, está tudo bem? Tudo ótimo, fantástico, maravilhoso. Então vamos lá continuar. Vou só fazer aqui, faço um resumo no final. Já falei da equinácea. Outro chá que é muito bom para dormir melhor, para relaxar, ajuda uma série de coisas no corpo, é a camomila, que também, curiosamente, também não sabia, não se deve usar quando se está com uma crise alérgica. Tá? Não fazia a mínima ideia. A camomila parece uma coisa inofensiva, mas quando nós estamos com uma crise alérgica, não devemos ingerir. Tá? Alimento número 17. Este eu já fiz um vídeo, acho eu que já fiz tantos vídeos, já nem sei se fiz. Mas eu falo muitas vezes disto em todos os meus vídeos. Ninguém faz a digestão a 100% deste alimento, desta proteína. Esta proteína rouba nutrientes ao corpo. A gente já não tem quase nada e ainda estamos a ingerir coisas que vão roubar vitaminas e minerais ao nosso corpo. Nós vamos aumentar as inflamações. Tá? Eu cresci a comer pão com leite e na realidade são os alimentos que me faziam pior. Tá? Glúten, tudo o que tem trigo, cevada, centeio, ninguém faz a digestão a 100%. E isso vai destruindo o intestino, é a causa principal das doenças autoimunes, como as minhas, das alergias, da asma, etc. Nunca ninguém me explicou isto, fui eu que aprendi a estudar e com alguns treinos com médicos. Tá? Ninguém deve ingerir em altura nenhuma. É a minha opinião, apesar de haver pessoas que são menos intolerantes que outras. Mas ninguém faz a digestão a 100%, mais tarde ou mais cedo, o corpo quebra em algum lado. Alguma coisa acontece no nosso corpo. A mim aconteceu-me nos ossos, etc. E ainda hoje falei com uma série de pessoas com problemas nos ossos. A primeira coisa que eu disse, olha, não sabe, mas nunca ninguém lhe disse, a senhora é intolerante ao glúten. E os ossos começam a descalcificar e a começar a ter problemas. Tá? É apenas uma das coisas, mas o glúten ninguém deve ingerir, e ainda por cima hoje em dia é 400% mais do que era no tempo dos nossos avós. Já no tempo dos egípcios, salvo erro, já havia problemas de pessoas com intolerância ao glúten e era muito menos quantidade, e nós crescemos a comer pão todos os dias. Tá? Não existem formas de fazer pão sem glúten, para quem faz questão de comer pão. Tá?
Durante uma crise alérgica, glúten também não, na minha opinião, nunca. Ninguém deve, tá? Eu abri uma exceção no sábado, mas no dia a dia eu não faço, tá? Uma vez de vez em quando, uma vez por ano, o corpo aguenta. Uma vez por dia, já não, tá? É a minha opinião apenas, baseado no que eu aprendi, no que eu estudei e nos treinos médicos que eu já tive. Foram mais de 20 médicos diferentes durante estes 21 anos. E há aqui outro alimento que também já fiz um vídeo sobre ele, que é a soja. A soja não é um alimento tão bom como as pessoas pensam, já fiz um vídeo só a falar sobre isso. A única soja que se deve consumir é a soja fermentada, que é o natto e o miso. Tá? Tirando isso, é uma comida inflamatória, vai aumentar a inflamação, vai piorar uma crise alérgica. Portanto, se estiveres a ter uma crise alérgica, não deves ingerir também soja. Quais são os alimentos, fazer só um resumo, os alimentos que se deve evitar durante uma crise alérgica é o álcool, o café, tudo o que tem leite animal, o chocolate, amendoins e frutos secos, açúcar, adoçantes, comidas processadas, melões, bananas, pepinos, sementes de girassol, mariscos, refrigerantes, a equinácea, a camomila, o glúten e a soja. É para pôr de lado se estiverem aflitos com uma crise de alergias. Tá? Obrigado, Maria Pinto. A Maria Marques diz que se comer broa caseira também faz mal. Maria Marques, se a broa caseira for feita com uma farinha sem trigo, tá? O problema é o trigo, a cevada e o centeio. Não é a broa nem o pão. É o que lá metem. Tá? Se fizer uma broa com uma farinha que não seja de trigo, que não tenha glúten, com outra coisa qualquer, mesmo que não tenha glúten, pode comer a broa. Está bem? À vontade. Na minha opinião. À vontade, não. Com moderação. Tá? Porque a broa tem muitos hidratos de carbono e muitos hidratos, nós também não precisamos de muitos hidratos. Tá? Estes eram os 18 que nós temos que evitar e agora tenho aqui alguns que nós podemos aumentar durante o período em que estamos a ter uma crise. Algumas delas podemos comer sempre. Aqui a primeira não convém também ser comido todos os dias porque tem um alto nível de açúcar. É um alimento que é espetacular para muitos de problemas de saúde, como por exemplo uma alergia, uma crise alérgica, e é o mel cru, puro. Não é o mel do supermercado, aquela coisa líquida que está tudo refinado e não tem pólen nenhum. O que nos faz bem é a quantidade de pólen que o mel tem. E isto, aqui na minha zona há hipicultores que produzem mel. Não é difícil arranjar um mel bom, mas não é no supermercado que eu vou. Eu vou ao mercado, tá? Eles vão lá vender uma vez por semana. São eles que produzem. Esse sim é um mel bom, até se nota no sabor. Aliás, para se ver se o mel é bom ou não, ele tem que cristalizar. Se o mel não cristalizar, não presta. Tá? Ele tem que ficar cristalizado. Isso é bom sinal. Tá? O mel é um alimento que, se nós estamos a ter uma crise alérgica, vai reforçar as defesas do corpo, vai desinflamar os brônquios e vai ajudar a crise alérgica a passar mais depressa. Tá? Outro alimento bom durante uma crise alérgica são as comidas picantes. Tá? Pimenta preta, pimenta caiena, por exemplo. São comidas quentes, picantes, né? E quentes, como se diz, que têm benefícios para a corrente sanguínea, para uma série de coisas. Ajuda em quantidades moderadas, sempre, obviamente. Ajuda a desinflamar o corpo também. Tá? É ótimo também para quando se está com uma crise alérgica. O alimento número 3, aliás, peço desculpa, mas vou exatamente neste momento beber o alimento número 3. Já fiz um vídeo também a falar sobre isso. E chama-se caldo de ossos. Sopa de ossos. É o que eu estou a beber exatamente neste momento. E tem montes de benefícios. Já fiz um vídeo só a falar sobre isso. É um alimento que nós devemos beber todos os dias. É barato. Baratíssimo, não é? Aliás, a gente até pode aproveitar os ossos da carne que come e as espinhas do peixe que come e fazer uma sopa de ossos, um caldo de ossos e depois beber o líquido. Ou misturar o líquido noutras comidas, por exemplo. Também faço isso às vezes. Mas é muito bom, tem muito colagênio, ajuda a reforçar a parede do intestino, na reconstrução das cartilagens, a manter a pele mais jovem, com aspecto mais jovem. Tem uma série de benefícios.
Portanto, caldo de ossos também se deve, durante uma crise alérgica, ingerir. Número 4 são os alimentos probióticos. Os mais conhecidos em Portugal, que se arranja com mais facilidade, é o kefir, a kombucha, o miso e o nato. O miso e o nato é soja fermentada, o kefir é a planta que faz o iogurte e a kombucha faz com chá, que são bebidas que criam bactérias boas, que vão para o nosso intestino e que reforça o nosso sistema imunitário, que começa no nosso intestino. Tá? Alimento número 5, benéfico para quando se está com uma crise alérgica. O ananás. Tá? O ananás tem uma série de propriedades, tem lá agora não me recordo o nome daquele composto químico, também não interessa, mas que é muito bom para uma série de coisas também. Das frutas que eu mais ingiro até. Tirando os mirtilhos, as amoras e as framboesas, que são bagas, e essas são muito antioxidantes, e é isso que nós precisamos muito. O ananás tem uma série de benefícios, tem muita água também, e é bom também para quando nós estamos com uma crise alérgica. Tá? Alimento número 6, vinagre de cidra. Tenho sempre em minha casa de há uns anos para cá. Quando comecei a ter problemas gastrointestinais, fui à procura de soluções naturais, não quis tomar os remédios que a médica me receitou, e uma das coisas que eu descobri é que o vinagre de cidra puro é uma das melhores coisas para nós equilibrarmos o pH do corpo, reforça o sistema imunitário, ajuda nos problemas digestivos, faz bem uma série de coisas. Até podemos fazer pickles, deixar fermentar os legumes com o vinagre de cidra, e temos também uma comida fermentada, que são os pickles. Tá? Os pickles do supermercado não é com vinagre de cidra, obviamente, e leva sulfitos, que é um conservante, que se deve evitar, obviamente. Tá? Estes alimentos é tudo, quanto mais puro melhor, obviamente. Tá? Vinagre de cidra também é ótimo e é recomendado usar quando nós estamos com uma crise alérgica. Número 7, vegetais frescos, de preferência da nossa quinta, né? Da nossa horta. Eu tenho ali na horta alfaces, morangos, salsa, coentros, e eu e a minha vizinha estamos aqui a organizar, um dia destes temos ali muito mais ainda do que isto. É pelo menos alguma coisa que não leva químicos nenhuns, né? Que somos nós que produzimos, é pouquinho ainda, mas é melhor pouco que nada. É mais fácil dar a desculpa que é difícil da gente encontrar comida natural, e mas é mais fácil dar a desculpa do que ir à procura das soluções, e eu decidi ir à procura das soluções, e a minha vizinha, como percebe um bocadinho de agricultura, que ela quando vivia quando era casada, vivia numa casa em que tinha um quintal e plantava algumas coisas, ela percebe alguma coisa disso, vai-me ensinando e ajudando também, e ela é que trata daquilo, ela é que não se esquece de regar as plantas, porque eu esqueço-me, mas pelo menos vamos tendo alguns vegetais, algumas coisas da natureza puros, pelo menos sem químicos. E isso é bom, e nós devemos comer também muitos vegetais quando estamos com crises alérgicas. E é por isso que eu estou a falar. Carne, não posso criar aqui um porco, nem posso criar uma vaca, nem uma ovelha, aqui no terraço, mas se eu tiver a certeza que a carne que eu estou a comer é alimentada apenas com a natureza, é um alimento bom. O problema é que aquilo que se vende por aí vem tudo cheio de hormonas, etc. Mas se nós soubermos de alguém que produz animais em que se alimentam da natureza, a carne é um alimento bom e também ajuda a melhorar das crises alérgicas. Se for a outra carne, vai ajudar a piorar, porque tem hormonas, químicos, etc. Tá? E quem diz a carne vermelha, por exemplo, ou etc., as aves, a mesma coisa. A conversa é a mesma. As aves, as galinhas felizes, a correr à solta pelo quintal, a comer insetos, a comer relvas, etc. Essas são as galinhas saudáveis e nós podemos comer, que faz muito bem à saúde. Aquelas que se vendem por aí do aviário, devem imaginar, não vale a pena estar a dizer outra vez, não é muito saudável. Tá? Mas as aves também, podemos comer aves, se forem de qualidade, ajuda a reduzir as alergias. E número 10, e último, e não menos importante, é o peixe selvagem. O que é peixe selvagem? É aquele que é pescado.
não é aquele que é feito em aquacultura, ou aquários, ou outro nome qualquer que as pessoas queiram dar. Tá? Esse é como a carne e como a carne que nós compramos por aí. Está cheia de coisas que não deve. Tá? Existe salmão selvagem, existe salmão da aquacultura. Tá? Isso vem a dizer na embalagem, onde se vende, é obrigatório estar lá a dizer. Eu não foi fácil, mas eu consegui achar salmão, que é um dos peixes que eu mais como. E agora também já achei num supermercado, felizmente, mas achei numa peixaria aqui e agora achei num supermercado. Cada vez mais as pessoas estão à procura de coisas mais saudáveis e o peixe selvagem, principalmente o de água fria, é muito rico em uma série de coisas e numa gordura muito boa, que nós temos muita falta, chamada ômega 3 e que é uma gordura antioxidante que nos vai reforçar todo o corpo, todo o sistema imunitário e se nós tivermos uma crise de alergias vai também ajudar a melhorar mais rápido. E estas eram as informações que eu tinha para hoje. Se gostaram, coloquem corações. Vou só andar um bocadinho para trás, ver se há aqui alguma questão relacionada com este tema. Tá. Aqui já falei. A Mabília tem dificuldade nos doces. É uma droga? Sim, Mabília, eu sei. Mas vai ser mais fácil a partir da semana que vem. Não se preocupe. Vai ser muito mais fácil. Eu também consegui, qualquer pessoa consegue. Aliás, nós temos aquilo que nós pomos na cabeça, temos sempre razão. Se eu ponho na cabeça que não consigo, não consigo. Se eu ponho na cabeça que consigo, eu consigo. Depende sempre. Anda aqui um mosquito de volta de mim, uma melga grande. Ainda nem veio o calor, já andam aqui as melgas. Maria Marques, só milho caseiro. Maria do Céu pergunta, o milho também está modificado, não é? Sim, é. Na Europa é proibido a comida geneticamente modificada. Mas há formas de dar a volta às questões. Tá? Há sempre formas de dar a volta à lei. E eu como milho biológico. Nunca de lata. Isso nunca. Mas como milho biológico. E já comprei uma esparguete de milho. Em vez de ser de trigo, é de milho. Tenho aqui em casa esparguete de milho. Que é ótima, muito parecida com a outra, de trigo, mas não tem glúten. Tá? Há sempre soluções. A Lucília diz que eu tenho que dizer onde é que eu compro o mel. Oh, Lucília, é aqui no mercado da Marinha Grande, da mesma terra. A Lucília também é daqui. Não vive aqui agora, mas é de cá. Portanto, é o mercado, a praça. Lembra-se da praça, à quarta-feira e ao sábado de manhã? Pronto, é aí onde eu vou comprar esse mel. Estão lá uns senhores que vendem mel caseiro. Muito bom. Não tem nada a ver com o do supermercado, nada. O supermercado é muito líquido, aquilo é tudo refinado. Pronto, mas as pessoas acham que o mel é tudo igual. As coisas não são iguais. Olá, boa noite a quem chegou. Exatamente, na Bíblia, lata não. Maria Marcos tem espargos caseiros sem químicos. Boa! Espargos é bom. Também, é verde. A Maria Pinto está a fazer publicidade ao Inter. Compra salmão selvagem no Inter. No Inter de Milão. Ok, obrigado. E eu estava a dizer que mordia já esta melga toda. Anda aqui umas melguitas. Pronto, era o tema para hoje. Espero que tenham gostado. Obviamente há temas que vos interessam mais que outros. Hoje é mais para quem tem alergias. Eu sofri de alergias a vida toda. Eu consigo viver sem qualquer tipo. Parece que não sou alérgico a nada. Portanto, se tu és uma pessoa que estás a ver este vídeo, se tens alergias, asmas, esse tipo de coisas, eu sofri disso mais de 20 anos, mais de 20 anos de medicamentos. Eu consegui largar isso tudo. Tu também consegues. Se precisares de ajuda, manda-me uma mensagem privada, porque eu terei todo o gosto em ajudar-te. É a minha história pessoal, é por essa razão que eu faço estes vídeos, porque eu fui doente a vida toda e um dia segui um caminho diferente e as doenças começaram a não se sentir, pelo menos. Não sei se estão cá ou não, eu não as sinto, para mim isso é que é importante, viver com qualidade de vida. Portanto, a natureza tem tudo. Obrigado a todos que participaram, que puseram corações, que partilharam. Um bem-aja a todos. Eu volto amanhã às 21 horas para mais um vídeo sobre saúde natural. Tchau, tchau, até amanhã.